Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos? Põe a mão em cima da sua Bíblia e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, é que nós entramos em oração nessa manhã, ó Pai querido, e nós pedimos ao Senhor, venha abençoar a ministração dessa palavra, e eu creio, meu Deus, que o Teu Espírito Santo há de operar maravilhas aqui nesse lugar, nessa manhã. Que essa ministração, ó Deus, deste texto, da Tua palavra, venha trazer os nossos corações à luz, porque nós precisamos de luz, precisamos de iluminação. E eu peço a Tua bênção, fala conosco nessa manhã, tira todo o atrapalho, Deus, tira todo o impedimento, toda a barreira, tudo que não presta, e coloque a Tua bênção, em nome de Jesus, e amém. Amém? Vamos ler então a palavra de hoje aqui, meus irmãos. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 1. A palavra de Deus começa aqui dizendo assim: Ó vós todos os que tende sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aí o versículo 2: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando as firmes beneficências de Davi. Aí o versículo 4 e o último: Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Irmãos, vamos entender um pouquinho dessa palavra aqui. O Isaías, ele nos mostra aqui o que é a graça. Nós estamos acostumados a pagar pelas coisas que a gente tem. Por exemplo, quando a gente mandou fazer esse lenço aqui, para a gente usar na campanha, o lenço ele teve um preço, a gráfica cobrou pelo lenço. Quando eu fui na loja para comprar esse microfone, alguém me disse, esse microfone custa determinado valor. Eu fui a uma livraria há um tempo atrás, e alguém me disse, essa Bíblia aqui custa R$80, então eu paguei por ela. Você foi ao supermercado hoje, ou à padaria, você foi comprar pão, e aí você disse assim, olha, eu quero 6 pães, eu quero um leite, eu quero um açúcar. Aí você foi ao caixa, você pagou para ter aquele alimento. Então nós estamos acostumados a enfiar a mão no bolso e comprar as coisas. Eu compro um lenço para usar na campanha da igreja, eu compro uma Bíblia, eu compro uma pilha para o microfone, e nós sabemos o preço das coisas. Só que quando se refere às coisas espirituais, há pessoas que elas querem pagar para receber aquilo que já foi pago. A Bíblia fala sobre a graça. O que é a graça? É o favor imerecido. É algo que Deus fez por você. Se eu compro essa Bíblia, ela é minha. E se eu quiser dar ela a você, eu estou dando ela a você de presente. Então, se é um presente, você não precisa pagar para receber ela, porque eu estou lhe dando. Quem está entendendo? Diga amém. É mais ou menos isso a graça. Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, e ele veio, e ele pagou um preço, só que o preço não foi dinheiro. O preço que ele pagou para a nossa bênção hoje, foi através da própria vida dele. Então nós temos que entender o que Deus ele fez por nós,
para a nossa vida e entender o presente que Deus nos deu. Aqui o versículo 1, vamos voltar lá no versículo 1, diz assim, ó todos vós os que tendes sede, vinde às águas. O que seriam essas águas? São aquelas revelações que quando você está lendo a Bíblia, Deus fala com você. Um dia desse eu estava pregando aqui e disse assim, irmão, Deus pode falar com você na sua casa, aqui na igreja, você dentro do ônibus, você meditando na palavra, você às vezes lá no trabalho, você lembra de um versículo, e Deus ele pode falar com você. Aquela palavra que Deus fala com você, segure ela. Eu já contei a vocês aqui 300 vezes, contar 301. Um dia eu li um versículo, que aquele versículo me chamou a atenção, eu lembrei de uma pregação. Eu passava por um momento difícil na saúde, eu lembrei de uma pregação, de um livro que eu li de um pregador chamado Kenneth Hagin. Aí eu lembrei do versículo que ele citava naquela mensagem, e eu fui na Bíblia, peguei a Bíblia e fui ler de novo, que eu já tinha decorado aquele versículo, mas eu fui lá na Bíblia e li de novo, e lá estava escrito assim, dar-lhe-ei abundância de dias. Aí eu parei nessa vírgula aí, e eu fui pesquisar, o que é abundância? O que significa a palavra abundância? Abundância é muito. Eu fiquei pensando, está escrito aqui, Deus vai dar abundância de dias, ou seja, eu vou viver muito. Eu falei, glória a Deus. Eu me alegrei com aquela palavra. Aí lá no finalzinho do versículo diz assim, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu falei, o que Deus está querendo falar comigo aqui? Deixa eu entender. Aí eu fui a essa água, é um versículo só, mas que foi uma pregação, que daquele dia em diante, que eu passei a observar aquele versículo, e a prestar atenção naquela palavra, a minha vida nunca mais foi a mesma. Irmão, quando você tem sede, vá até as águas. A sede é uma necessidade. Qual é a sua necessidade? Pastor, a minha necessidade é na área da saúde. Eu estou com a doença que o médico disse, que não há um tratamento, que não há cura, que não há expectativa, e eu estou desesperada com isso. Aqui está escrito, todos os que têm sede, façam o quê? Venham até as águas. Faz uma oração séria diante de Deus. Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor, porque eu quero uma mudança de vida para mim, para minha casa, para minha família. Eu quero a minha libertação. Eu peguei aquele versículo do Salmo 91, fiquei meditando, eu pregava para mim aquele salmo. Eu ia orar a Deus, falava, Deus, olha o que diz a tua palavra, que o Senhor vai me dar abundância de dias, ou seja, eu vou viver, não é pouco, é muito. Está escrito aqui que o Senhor vai mostrar para mim a tua salvação. E se você pegar a palavra salvação, e você buscar o significado completo dessa palavra, você vai entender que a salvação não é só para que um dia você vai morar no céu. Você pega a palavra salvação, você vai conseguir abrir ela, irmãos, em várias coisinhas que está dentro da salvação. A salvação está incluída a prosperidade, diga amém, Jesus. Na salvação está incluída a cura divina. Na salvação está incluída a alegria, está incluída a paz, está incluída a realização. A salvação é um pacote completo. Eu fiquei prestando atenção naquela palavra, vou te mostrar a minha salvação. Eu falei, Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Eu passei a reivindicar, não aquilo que a minha mente imaginou, mas aquilo que está escrito na Sagrada Escritura, naquilo que está na Bíblia. Eu falei, isso é meu, e eu vou viver isso na minha vida. Os dias passaram, os meses passaram, e as semanas passaram, e cada dia da minha vida eu tenho visto a palavra do Salmo 91 se manifestar na minha vida. Há uma necessidade na sua vida, há um problema na sua vida, há uma situação que você perdeu o controle, faz isso aqui que está escrito, lê de novo, Isaías 55. Ó vós todos os que tende sede, vinde aonde, meus irmãos? As águas, as revelações. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço o vinho e o leite. Como eu disse no início, nós sabemos o preço das coisas.
Eu sei quanto custa o centro de um lenço, lá na gráfica, onde que imprimi isso aqui. Eu sei quanto custa uma Bíblia. Eu sei quanto custa as pilhas para o microfone. Eu sei quanto é que custa essa gravata que eu comprei. Nós sabemos o preço. Só que em relação às coisas espirituais, você não vai comprar essas coisas com dinheiro. Você vai assumir na sua vida o que Jesus fez por você. Você vai tomar posse da bênção. Aqui diz que você vai comprar sem dinheiro e sem preço o vinho e o leite. O vinho na Bíblia representa a alegria, a realização. O leite está falando, irmão, do alimento que faz as crianças crescerem. Você vai tomar posse daquilo que faz você crescer, e você vai tomar posse daquilo que faz você ser uma pessoa realizada na vida. E sem pagar, você vai assumir a sua bênção. Diga amém. Aí o versículo 2 fala assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Há duas perguntas aqui. Por que eu gasto dinheiro naquilo que não é pão? Por que eu estou gastando a unção naquilo que não vai me trazer felicidade, naquilo que não vai me trazer sustento? Há pessoas que a vida está passando e ela não está percebendo que a vida está passando e que ela está perdendo o melhor da vida dela. Qual a melhor fase da sua vida? Hoje. Que dia que é hoje, minha irmã? Que dia é hoje? Hoje é dia? Hoje é dia 30? O melhor dia da sua vida é hoje. Tem gente que fica olhando para o outro. Não, porque ano passado, mês passado, 2 anos atrás, porque eu morava numa casa, aí agora eu não tenho mais dinheiro para morar naquela casa, eu vendi, e agora eu estou numa casa menor. Não porque eu andava com um determinado carro, não porque eu tinha certo salário, não porque eu podia uns 5 anos atrás pagar um plano médico, plano de saúde, não porque eu podia ter isso, podia ter... A pessoa fica gastando o tempo dela, a energia dela, naquilo que não é pão, naquilo que não sustenta, naquilo que não fortalece. Hoje eu estava ministrando em um velório. Aí você vê uma pessoa faleceu, os parentes estavam lá tristes, todos tristes. A gente sente a dor da pessoa que perdeu o seu parente. Mas o velório, irmão, é um local que a gente tem que analisar, prestar bem atenção. Eu estava até pregando sobre isso no velório. Eu disse assim: olha, a gente sabe o dia mais ou menos que uma pessoa vai nascer. Mais ou menos a gente sabe. O médico disse: olha, está para nascer, já deu tantas semanas, então está para nascer entre o dia tal e o dia tal. Então mais ou menos a mãe sabe a data que vai a criança nascer. Mas o dia da nossa partida, nós sabemos? Ninguém sabe, nós só temos uma certeza: que um dia todos nós também vamos descer à sepultura. Agora entenda o seguinte: o local do velório é um local para a gente meditar e avaliar a vida, irmão. Eu estava pregando sobre isso no velório. Eu disse: olha, vocês todos estão aqui, alguns são jovens, outros são já de uma determinada idade, mas nós temos que avaliar a vida. Porque nós estamos aqui hoje, mas amanhã nós podemos não estar mais. Às vezes você briga com alguém da família, às vezes você discute por causa de um terreno, por causa de um carro, por causa de um dinheiro. Você perde amizade com alguém por causa de poucas coisas. E a vida está passando e nós só temos uma certeza: que um dia nós vamos partir desse mundo e nada desse mundo nós vamos levar. O Espírito Santo está perguntando aqui para nós: por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão? Por que você está gastando a sua unção, a sua vitalidade, a sua vida, naquilo que não vai produzir para você efeito de coisas boas? Tem gente que passa os dias se preocupando, irmãos, com coisas que nem aconteceram ainda. A pessoa já está preocupada com o mês que vem, com a semana que vem, com o ano que vem. Ela anda preocupada, ela está gastando o tempo dela com aquilo que não vai trazer sustento. Então ele diz: por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Aí diz aqui ainda: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Irmão, a gordura na Bíblia está falando aqui de prosperidade. Então você tem que ouvir atentamente a Deus e prestar atenção ao que Ele fala. Ouça atentamente, e a sua alma vai se deleitar com a gordura. Aí o verso 3 ele diz:
inclinai os ouvidos e vinde a mim. Você vai reparar, agora com esse negócio da pandemia, todo lugar que você vai, as pessoas usam máscara. Eu não estou usando aqui, que eu estou distante de todos. Para poder pregar facilita não estar com a máscara. Mas vocês aí estão com a máscara. Mas você vai reparar o seguinte, uma pessoa vai conversar com você, com a máscara, fica meio difícil você entender o que a pessoa está falando. Sim ou não? Quem já reparou isso? Fica meio embolado da coisa. Aí tem vezes que tem pessoas que vão falar comigo que está com a máscara, eu inclino o ouvido assim. Oi, irmão, pode falar. Aí eu inclino a orelha assim para prestar atenção no que ela está ouvindo. O Senhor Deus está falando aqui, ó, incline o ouvido e venha a mim. Ele está falando, olha, preste atenção quando você vir até mim, naquilo que eu vou falar, incline o seu ouvido. Porque às vezes, irmãos, Deus está falando com a gente, mas a gente nem está prestando atenção. Vem uma palavra que é para mudar a sua vida, você pensa, mas essa palavra não é para mim. Aqui está dizendo para você inclinar o seu ouvido e vir a Ele. Senhor, eu vou prestar mais atenção no que está sendo dito. Às vezes um exemplo que é dito numa pregação, um testemunho, uma coisa que é dito no meio daquela mensagem de 40 minutos, é tudo que você precisa prestar atenção e ouvir. Há um texto da Bíblia, não precisa você abrir lá não, mas você conhece a história de cor e salteado já, que é do Davi. O Davi era um jovem, não era um guerreiro, não era alguém preparado para a guerra, ele era apenas um simples pastor de ovelha. Mas um dia ele foi chamado para levar comida para os irmãos, ele vai. Quando ele chega, ele vê a situação do exército de Israel e acende no coração dele uma fé, você pode ir lá e lutar. Ele foi. Quando ele chega para lutar, ele ouve algumas coisas que era para desmotivar qualquer um. Você não pode lutar contra ele porque ele é velho, você é jovem, você não tem experiência. Mas nasceu no coração do Davi, irmãos, uma fé, que ele podia mudar aquela situação. Às vezes alguém fala coisas para você que você, na hora você assim se enfraquece. Puxa vida, eu ouvi isso, eu não gostei de ter ouvido isso. A pessoa disse que eu não vou conseguir, que eu sou fraco. Disseram isso para o Davi. Só que o Davi, ele entendeu, Deus está comigo. Ele disse, ó rei, eu vou lutar e eu vou vencer. Nessa terra, essas pessoas aqui vão saber que o Senhor salva e o Senhor dá vitória. E eu vou, deixa eu lutar. E o Davi foi. Você pega esse exemplo, inclina o seu ouvido e vem até Deus, vem até a palavra. Pense comigo, quem era Davi? Um jovem, um pastor de ovelhas. O que Deus fez dele ser na vida dele? Ser o rei de Israel. Deus preparou ele para isso. A Bíblia fala, o próprio salmista Davi, ele escreveu, ele diz assim, Senhor, o Senhor adestra as minhas mãos para o combate. Adestrar é treinar. Deus treinou ele. Deus quer treinar você também para você ser um vencedor. Então diz aqui o versículo 3, inclinai, preste mais atenção, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando as firmes beneficências de Davi. Aí o versículo 6, salta lá para o versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Qual que é o dia de buscar melhor a Deus hoje? Aqui diz, busque o Senhor enquanto você pode achar. Você pode buscar, você pode invocar o Senhor hoje. Eu estou passando uma luta difícil, busque a Ele enquanto você pode achar, invoque-o. Aí o versículo de número 8 fala aqui assim, que é o último, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmão, às vezes você está com um pensamento a respeito da sua família. Você olha e você diz assim, mas o Senhor Deus está dizendo, os meus pensamentos não são os seus, eles são diferentes. E se os pensamentos de Deus são diferentes dos meus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir os pensamentos de Deus. Então ele disse aqui do verso 3, incline o ouvido e você vem a mim. Então você inclina o ouvido, Deus fala comigo, porque eu vou falar menos, mas eu vou ouvir mais. Irmão, a melhor oração que você pode fazer, a mais importante da sua vida, não é passar 4 horas falando com Deus, só você falando. A melhor oração da sua vida é você falar e você esperar Deus falar com você.
A melhor oração da tua vida. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala comigo. Eu estou aqui para ouvir. Se eu estou acostumado a vir à igreja, a falar com o Senhor meia hora, 40 minutos, 1 hora, eu vou para minha casa, faço uma oração em que só eu falo. E eu não deixo o Senhor falar. Fala comigo. E Ele vai falar com você. A melhor oração é aquela que você fala, mas também que você ouve a resposta e coloca em prática. E Ele está falando com você aqui muito forte. Incline os ouvidos e venha a mim. Quando eu falar, você preste atenção. Você observe aquilo que eu estou falando. E aquilo que Deus falar para você, pratique aquilo. Há uns 3 anos atrás, Deus falou comigo. Como se fosse 1000 vozes gritando. Como se a Bíblia saísse uma mão de dentro da Bíblia e disse: vem cá, preste atenção a isso aqui que eu estou falando com você. E eu entendi o que Deus estava falando para mim, e eu assumi o Salmo 91:16. Vou te dar abundância de dias, vou mostrar a salvação. Havia uma sede em mim, havia um problema, e eu invoquei a Deus e Ele me respondeu. Minha irmã, meu irmão, faça isso da mesma maneira hoje. Qual é a sua sede? Qual é o seu problema? O Senhor Deus vai te dar vitória. Amém? Eu queria convidar todos vocês a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração agora e a bênção vai se completar aqui. Levante as suas mãos aos céus comigo e diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa hora, unge as minhas mãos com a tua unção e com o teu poder, no nome de Jesus. Põe essa mão abençoada no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, nós ouvimos a tua voz, a tua palavra, e eu sei que enquanto eu ministrava aqui, o teu Espírito Santo falava aos corações. E meditamos hoje sobre Isaías capítulo 55. Essa palavra é para fazer uma grande revolução, é para fazer uma grande mudança. E eu te peço, vem com o teu poder agora e a tua unção e toca na vida de cada um dos nossos irmãos, irmãs que aqui estão, e os nossos amigos que acompanham também a transmissão deste culto nesse momento. Pai, em o nome de Jesus eu oro abençoando essas vidas. Eu oro repreendendo todo o mal, repreendendo toda a perturbação. Tudo que não presta venha cair por terra agora. Poder de Deus vá passando de vida em vida, de família em família, de pessoa em pessoa. Quebra, Senhor, destrói todo o mal, destrói toda a barreira, toda a maldição. Tudo que não presta venha ser repreendido agora. Eu amaldiçoo toda doença, enfermidade, perturbação, todo mal, e eu digo: vai embora maldição, sai praga, sai peste das trevas, vai embora a coisa maligna, coisa macabra, espírito de opressão, de depressão. Deu fora agora, saia dessa vida em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu ministro a bênção, eu determino a vitória sobre a vida de todos que acompanham a essa mensagem pela transmissão e os nossos irmãos aqui da igreja, e eu te agradeço. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, e amém. E vamos dar uma salva de palmas, irmãos, ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho que